Olá, me chamo João Vitor Pompona e eu estarei mostrando agora para vocês o que eu fiz na primeira parte da matéria de trabalho individual. Bom, eu estudei métodos de clusterização com restrição de capacidade, em conjunto com o professor Ademir, com o Kleber e com o professor Lucas. Inicialmente, uma breve introdução do que é uma clusterização. Uma clusterização nada mais é que um agrupamento. A gente pode ver aqui na figura à esquerda os pontinhos pretos. Aqui na direita eles estão agrupados ou classificados ou clusterizados em dois grupos, um azul e um vermelho. Então uma clusterização é um agrupamento ou uma classificação, por assim dizer. Como a gente pode fazer essa classificação? Existem várias maneiras e vários algoritmos, a gente vai dar uma olhada em algum deles agora. Uma das estratégias mais famosas para fazer esses agrupamentos, essa clusterização, são os métodos baseados em centroides. O que é um centroide? É um ponto que representa o grupo. Por exemplo, o centroide vermelhinho representará o grupo vermelhinho e o centroide azul, o grupo azul. Então, essa estratégia ela funciona ele vai montando ao redor do centroide. Então, o grupo vermelho vai se construindo ao redor ali do centroide vermelho, dados seus passos no algoritmo, e a mesma coisa para o azul. E como eu posso então usar essa estratégia para particionar então um conjunto de dados em grupos com características similares? Aí entra um dos mais famosos algoritmos que a gente tem de clusterização, que é o Camins. Aqui a gente pode ver como é a solução e o Camins faz exatamente isso. Ele faz a clusterização usando a estratégia de métodos baseados em centroides. Então ele toma dois pontos iniciais randômicos e vai construindo os grupos ao redor dos centroides e atualizando os centroides. Então ele pega um ponto inicial para ser um centroide, por exemplo, faz ali o grupinho, atualiza o centroide. Como funciona essa atualização? É sempre a média dos pontos que compõem aquele grupo. Então o centroide vai mudando de lugar, em consequência os pontos vão se alterando também, então até que o centroide do ponto final seja igual ao do anterior, ou seja, o centroide não muda mais de lugar, a gente tem uma clusterização completa. A questão é que o Camins ele vai clusterizar do jeito dele. Um grupo pode ter mais pontos que o outro grupo, se ele achar que assim foi a melhor forma, a melhor clusterização, o melhor agrupamento. E a questão que a gente está trabalhando, estudando aqui é como fazer esse agrupamento caso eu queira fixar um determinado número de elementos em cada grupo. Por exemplo, eu tenho 20 pontos e eu quero que cada grupo tenha 10 pontos. Eu quero isso, eu estou fixando isso. Aqui é um exemplo, por exemplo, do que eu estou falando. A solução do Camins ele tem mais pontos vermelhos que pontos azuis. Um a mais, especificamente. Aqui eu teria uma solução usando outro método, que a gente vai ver mais para frente, dando essa restrição de capacidade. Então eu queria que eles tivessem o mesmo número de pontos, e aqui a solução obteve o mesmo número de pontos. Então isso em suma é o que a gente trabalha, o que a gente quer. Uma outra coisa que pode acontecer também além de eu ter uma capacidade no meu grupo, uma capacidade ou uma demanda, eu ainda tenho o peso do ponto. Então pode ter pontos que pesam mais do que outros pontos. Aqui, por exemplo, eu tenho um ponto que pesa 4, pontos que pesam 2, pesam 1. Então ele tem que acabar levando isso em consideração também. Um grupo que cabe 10, por exemplo, valor 10 de alguma coisa, seja lá qual for, cabe ou 2 pontos de peso 4 e 1 de 2, ou 2 de 4 e 2 de 1, ou 5 de 2. Então, são várias possibilidades que tem. Então, além de capacidades dos grupos, podemos ainda ter os pesos dos pontos, por assim dizer. E assim a gente modela o nosso problema, a gente fecha ele bonitinho. Ou seja, a gente quer minimizar. Isso aqui é uma minimização de distâncias dos pontos para os centroides. Então, quanto menor as distâncias dos pontos para os centroides, mais bonitinho, mais clusterizado ele está. Assim, menor a função objetivo. E as restrições funcionam de que forma? Essa primeira restrição aqui, que é a nossa equação 2, ela nos diz apenas que cada número, cada ponto, melhor dizendo, só pode estar em um grupo. Perfeito? Ele só pode estar em um grupo por vez, até porque não faz sentido ele estar em dois lugares ao mesmo tempo, nesse caso aqui. E a nossa segunda restrição aqui, que é a equação número 3, ele diz
que a soma de todos os pontos tem que dar o valor da capacidade do grupo. Esse Z é os pesos, né, os pesos dos pontos, e esse Mi é a capacidade do grupo. E o U, como um todo, né, em todas as restrições, e aqui na função objetiva também, o U é a atribuição do ponto. Então, se um ponto X, né, está atribuído àquele grupo, então o X11, por exemplo, o X1 está atribuído ao cluster 1? Sim. Então, o U11 vale 1, se não, vale 0. Basicamente, é a atribuição daquele ponto, se ele está naquele determinado cluster ou grupo ou não está. Agora a gente vai ver um algoritmo que tem essa ideia, né? Que que consegue fazer essa clusterização com restrição de capacidade. Eu vou mostrar para vocês. Um momento. Bom, esse é o algoritmo da tese do Kleber, que agora já é doutor, ele fez doutorado pelo PPGM, né? Programa de Pós-Graduação da Matemática. E aí eu estou estudando, né, esse algoritmo dele, a gente estuda junto. E eu vou tentar explicar para vocês o que mais ou menos ele está fazendo. Bom, a entrada ele entra os pontos, os pesos dos pontos, os centroides iniciais, normal, perfeito? E aí que vem o algoritmo dele. Bom, primeira fase de priorização. Cada ponto, ele define essas funções de priorização e o que elas fazem é ver se o ponto está mais perto de um centroide ou do outro, mas de uma forma um pouco diferente, não só a distância, né? Medir distâncias, não é só isso. Ele faz distâncias relativas de um ponto para um centroide em relação a esse ponto para todos os outros centroides. E existem várias funções dessa que eu me aprofundo mais no trabalho, né? Sobre o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. Como, por exemplo, identidade, ou quadrática, ou coisas do tipo. Então essa é a parte, né? A função de priorização é o que vai de fato no final acabar escolhendo se aquele ponto vai para tal grupo ou para tal grupo. A segunda fase é a fase de atribuição. Ele vai atribuir esse ponto, de fato. Esse ponto, né, então lá pela fase de priorização, foi atribuído para tal grupo, para tal grupo. A questão aqui na fase de atribuição, ele faz uma coisa a mais também. Ele vê o como o grupo está ordenado, se ele está muito disperso ou não, se está muito longe os pontos um do outro. Então ele sempre começa o algoritmo com os grupos que estão piores, por assim dizer, né? Que os pontos estão muito longe, está muito espaçado. Então os clusters que têm pontos muito distantes, assim, que é ruim para a função objetiva, porque acabam aumentando muito a função objetiva, o algoritmo sempre começa por ali. Ele tenta consertando esses grupos que estão ruins, certo? Então, nessa fase de priorização e atribuição, é isso que ele faz. Ele verifica quem que está pior ou melhor os grupos e vai atribuindo os pontos a esses grupos. A fase de validação ele vai ver se a função objetiva melhorou após a atribuição. Se não melhorou, ele vai trocar a ordem. Ele não vai mais pegar a ordem do pior, o grupo pior, indo para o grupo melhor, que nem eu falei, né? Ele vai pegar uma outra ordem aleatória. Caso melhore a função objetiva, segue para a fase 4. E a fase 4 é uma simples atualização de centroides. A atualização é até a mesma que no caminho, é a média dos pontos. Então o centroide, né, vai ter lá o grupo de pontos azul, então o centroide vai ser a média desses pontos em azul. Deixa eu voltar para a apresentação agora. Então esse é o algoritmo que a gente está estudando, né, trabalhando com ele. Alguns pontos que a gente olhou que precisa ser melhorados e revisados, que a gente está fazendo isso, a gente não tem uma garantia de convergência para esse algoritmo, e também há um problema que acontece da coroa circular. O que é o problema da coroa circular? Aqui, como a imagem mostra, quando dois centroides ficam muito próximos, os centroides estão aqui embaixo dos pontinhos, acontece isso, de um grupo, um cluster, entrar dentro do outro. Perfeito? Isso não é o que a gente quer, porque isso não está bem clusterizado. Na vida real, isso aqui, por exemplo, poderiam ser duas coisas muito pertos, o que não faz sentido, né? Então isso é um problema que acabou ocorrendo. E o que a gente está tentando fazer, está estudando, é maneiras de corrigir, aprofundar, né, essas questões. Então, algumas coisas que a gente estudou agora na primeira parte e ainda vai estudar no futuro, né? Proposta de uma nova função de priorização, a gente fez alguns testes com uma nova função de priorização, que vai estar no meu trabalho lá,
que mostra que teve algumas melhoras assim de velocidade, desempenho. A gente adiciona um passo de pós-processamento para evitar o problema da coroa circular, né, ou tentar evitar pelo menos. E também a gente adiciona um passo final utilizando o branch and bound. Por quê? Porque utilizando esse passo final com o branch and bound a gente consegue garantir a convergência, porque o branch and bound tem garantia de convergência, e a gente consegue se aproximar melhor de um ponto ótimo, perfeito? E dessa forma, né, utilizando os pontos que a gente tem com o algoritmo do Kleber e do professor Ademir e do Lucas, a gente pega esses pontos, dá para o branch and bound, o branch and bound toma eles como valores iniciais, né, as atribuições e os centroides, e aí com isso ele consegue chegar bem mais rápido na resposta do que usando o branch and bound puro. Né? Com testes, a gente fez uns testes preliminares ainda, né? Bem preliminares, mas a gente já percebeu uma melhora bem grande, tanto da função objetiva, a gente consegue chegar no ponto melhor e mais rápido do que o branch and bound puro. Claro, para esses casos de restrição de capacidade, a gente está trabalhando na clusterização com restrição de capacidade. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como então ficou o algoritmo final. Bom, é esse aqui. Em suma, todo o início dele até a fase 4 é a mesma. Ele está literalmente fazendo o que o algoritmo anterior, né? Fazendo a atribuição, vendo lá os grupos que estão mais dispersos, menos dispersos e atribuindo os pontos. E atualizando os centroides até que, mesma condição de parada do caminhos, até que o centroide, a atualização desse centroide ficou o centroide igual ao centroide do passo anterior, ou seja, o centroide não se mexeu, acabou a clusterização. O que ele vai fazer é uma fase de pós-processamento, como a gente falou. Quando ele vai fazer isso? A gente usa uma matriz de distâncias para verificar essas coisas, e caso dois centroides estejam muito próximos um do outro, acaba acontecendo aquele problema da coroa circular que a gente viu. Então ele vai identificar, quando dois centroides estão muito próximos, faça a fase de pós-processamento. E então ele faz. O que é a fase de pós-processamento? Como ele faz isso? Ele vai tomar esses dois grupos, que estão teoricamente ruins, assim, que estão um dentro do outro, e ignorar o resto tudo. Então agora ele só está com esses dois grupos na mão, o algoritmo, e vai fazer exatamente o que ele faz aqui em cima, na fase do 1 ao 4. Fazer a fase de priorização, de atribuição, de validação. Então ele vai pegar esses centroides que estão um muito coladinho no outro, vai separar eles e vai fazer toda essa reatribuição dos pontos, até que fique boa a clusterização, até que esses centroides não estejam mais colados um no outro. Isso não necessariamente já vai dar da primeira vez. Essa nova atribuição começa com centroides randômicos e eles podem acabar um pertinho do outro novamente. Então ele vai tentando pegar pontos iniciais diferentes até que essa nova atribuição fique melhor, né? Não aconteça esse problema da coroa circular, ou seja, dois centroides não fiquem pertinhos um do outro. Bom, feita a fase de pós-processamento, novamente, né, ela só ocorre quando tem o problema, quando não tem o problema, isso não acontece, simplesmente essa fase não acontece. Agora, para todo ele, existe a fase 6, que é a fase de convergência. Então, o que a fase de convergência vai fazer? Pegar esses valores finais dos centroides e das atribuições e aplicar no branch and bound. Existe uma estratégia que a gente está estudando, que vai ter no meu trabalho também, que é de warm start, que garante que o branch and bound faz bom uso de bons pontos iniciais. Então a gente já está bem perto da resposta com algoritmos do Kleber aqui, né, com o algoritmo inicial. E aí, usando o branch and bound, ele chega numa resposta um pouco melhor, garante a convergência, que é muito bom também. E fica muito mais barato, assim, com os testes preliminares que a gente fez, do que usar branch and bound puro para resolver esse problema. Bom, deixa eu voltar agora para a apresentação. Bom, os trabalhos futuros, ou seja, o que a gente quer fazer em trabalho individual 2 é os testes numéricos para valer mesmo, né? Coisa robusta, muito teste numérico para confirmar a efetividade do algoritmo proposto. Testes numéricos com número de pontos bem diversificado, número de clusters bem diversificado, a semente da aleatoriedade sempre trocando também, ou não sempre trocando, fazer com várias, né? Então, vários pontos diferentes, vários números de grupos diferentes, várias sementes diferentes para dar vários pontos iniciais diferentes, né? E a gente tem que demonstrar algumas pendências teóricas assim de matemática mesmo. Isso que a gente planeja fazer para o trabalho individual 2.
As referências que eu usei aqui foi o tese do doutorado do Kleber, que é a nossa referência principal, tendo em vista que o algoritmo dele saiu dali, né? E eu também botei uma referência do Ormstart, que garante, né, tem a parte teórica que garante que os pontos iniciais são bem usados pelo Branch Bound. E é isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Esse é meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma coisa, tiver alguma dúvida. Obrigado pela atenção. Valeu!